Olá, pessoal. Eu quero conversar com vocês sobre os diferentes métodos de classificação de dados para se gerar mapa completo. Eu sou a professora Ana Paula Marques Ramos. Nós vimos no vídeo anterior que o mapa coroplético ele é uma representação de valores por área, usando aí a variável visual cor ou a variável visual valor, que seriam os tons de cinza, para quantificar uma área em relação a outra. Então veja que a função básica do mapa propelético é comparar diferentes regiões, que podem ser setor censitário, bairros, municípios, estados, países. Então, quando nós trabalhamos com a ideia de comparar unidades administrativas, nós idealmente devemos trabalhar com dados relativos. Então, algumas medidas que representam esses tipos de dados são médias, taxas, densidades, proporções, ok? Então, quando nós vamos criar um mapa coroplético, nós nos deparamos com a seguinte questão: qual o método de classificação para se usar e então criar esse tipo de mapa? Os softwares de SIG, eles trazem atualmente alguns métodos implementados, como intervalos iguais, o método quantio, desvio padrão, quebras naturais, conhecido como otimização de Jenks, entre outros. Então, a primeira regra básica para se criar um mapa coroplético é caracterizar cada um desses métodos de classificação para tentar entender qual seria o método mais adequado para você representar o seu conjunto de dados. Então, eu tenho aqui algumas características para ajudar vocês. O método dos intervalos iguais, como o próprio nome diz, ele trabalha com intervalos iguais. O que isso significa? Quando se define as classes, a amplitude de cada uma das classes ela é constante. Então veja nesse exemplo. Eu tenho aqui um conjunto de dados, representados aqui por altura de árvores. No caso aqui está em metros. Então imagine que eu queira agrupar essas árvores em 3 classes. Pelo método do intervalo igual, ele vai calcular a amplitude dos meus dados. Então, no caso aqui, foi feito o cálculo e a amplitude dos dados deu, por exemplo, 10. Então, veja que se a minha primeira amostra tem o valor 9, então 9 com 10 significa que a primeira classe vai variar de 9 a 19. A segunda classe vai ser de 20 a 30. Veja que aqui eu tenho o valor 10 também. E a próxima classe de 31 a 41. O que acontece quando você trabalha com um intervalo igual para as classes? Pode acontecer que o número de feições dentro de cada classe seja diferente. Então, aqui nesse exemplo, a primeira classe eu tenho 4 elementos, a segunda e a terceira classe eu tenho apenas um elemento. Um outro problema que pode acontecer é gerar classes vazias. Ou seja, esse método ele não está preocupado com a distribuição dos dados quando se definem as classes. Então, pode acontecer de eu ter classes sem nenhum elemento, o que é um problema na representação cartográfica, porque vai haver uma classe na legenda, porém, nenhum elemento vai estar representado nessa classe. Um outro método que nós temos é o chamado método do quantio. Ele, diferentemente do anterior, ele já trabalha com amplitude variável para as classes. Então, veja, na primeira classe aqui, eu tenho amplitude de 1. Aqui a minha amplitude já é de 3. Aqui a minha amplitude já é um pouco maior. Então, no método do quantio, ele quer sistematicamente dispor o número de elementos igualmente em cada classe. Então, aqui eu tenho 6 árvores, 3 classes, então 2 árvores por classe. Nesse caso, o problema desse método é que eu posso ter feições similares em classes distintas. Então, veja aqui, por exemplo, se eu comparar a altura da árvore de 22 metros com as suas duas vizinhas, eu vou concluir que o 22 está mais próximo do 18 do que do 41. Mas veja o que a classificação pelo método do quantio fez. Agrupou, classificou a árvore de 22 metros de altura na mesma classe da árvore de 41. Tá? Então, o método do quantio ele tem essa desvantagem.
Uma outra questão, porém positiva, é que por ele sistematicamente colocar o mesmo número de elementos em cada classe, você nunca vai ter classes vazias. Você nunca vai ter o que a gente chama de gaps, tá? Porque sempre ele vai olhar o número de feições e o número de classes que você deseja e distribuir igualmente essas feições nas classes. Um outro método bastante interessante é o chamado de desvio padrão. Nesse caso, o algoritmo ele calcula duas métricas para o seu conjunto de dados, a média e o desvio padrão da média. Nesse caso, o que ele faz? Ele vai considerar a primeira classe como sendo o intervalo de dados compreendido entre a média menos 2 desvios padrão até o valor da média menos 1 desvio padrão. Todos os elementos que caírem nesse intervalo de dados vão compor a primeira classe. A segunda classe ele vai da média menos 1 desvio padrão até a média. E depois ele vai da média até a média mais 1 desvio padrão, da média mais 1 desvio padrão até a média mais 2 desvio padrão, e assim sucessivamente até abranger todo o teu conjunto amostral. O que acontece? Não mais que 6 classes, em geral, são necessárias para representar todo o seu conjunto amostral. Isso é um ponto positivo, porque nós sabemos que na cartografia nós temos aí um número limitado de classes que os nossos olhos conseguem distinguir em um mapa e uma legenda. Então, a literatura diz que em torno de 5, 6 classes seria o número de classes ideal. Só que uma desvantagem do método de desvio padrão é que ele exige uma distribuição de probabilidade normal dos dados. Ou seja, se os meus dados não têm uma distribuição normal, significa que a média não é um bom estimador para esse conjunto. Portanto, dividir esse conjunto amostral em função da média mais ou menos do desvio padrão passa a não ser algo interessante. Okay? Então, antes de mais nada, você precisa analisar se os seus dados têm distribuição normal, tá? Uma outra questão interessante desse método é que ele não gera vazios na legenda, ou seja, sempre vai haver classes com pelo menos uma observação. Então, a partir do momento que ele calculou a média e o padrão para o nosso exemplo aqui lúdico, nós vemos que eu tenho a primeira classe com 4 elementos, a segunda com 1 elemento e a terceira com apenas 1 elemento também. Um outro método muito conhecido é o chamado quebras naturais, também denominado de otimização de Jenks. Nesse caso, ele é um método que ele olha para a distribuição dos seus dados para então supor a melhor divisão para as classes. Então, a principal característica do método de Jenks é criar classes o mais homogêneo internamente possível, ou seja, com elementos muito similares, e ao mesmo tempo maximizar a diferença entre essas classes. Então, o Jenks ele é um método que nós chamamos de iterativo. Ele, por repetições, ele vai calculando a variância dos seus dados e vai reagrupando as suas amostras até que ele encontre a máxima variância entre as classes, de forma que os elementos internamente nas classes sejam os mais similares possíveis. Então, por default, esse é um método que vem em muitos softwares setado ali como padrão e que geralmente atende bem o seu conjunto de dados. Então, esses métodos, pessoal, são os que geralmente são utilizados para compor mapa coroplético, lembrando aí que o mapa coroplético é uma representação da minha área por faixas de cores ou valor, tons de cinza, tentando mostrar a quantidade de uma área em relação à outra, ok?